Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I, no município de Imperatriz, Maranhão. Então, dando continuidade à aula passada, que a gente falou sobre alterações genéticas, a nossa aula de hoje também é sobre alterações genéticas. Só que, na aula passada, a gente falou sobre as alterações genéticas gênicas e agora a gente vai falar sobre as alterações genéticas cromossômicas. Então, para a gente falar de alteração genética cromossômica, a gente tem que entender o cariótipo humano. A gente já falou sobre isso. O cariótipo é o conjunto de cromossomos de uma determinada espécie. E aqui a gente está mostrando nessa imagem o cariótipo humano, ou seja, todos os 23 pares de cromossomos que existem na espécie humana. Então, o cariótipo normal, ele vai ter 23 pares de cromossomos ou 46 cromossomos, conforme a gente já falou. São 22 pares de cromossomos autossomos. Autossomos são aqueles cromossomos que vão determinar as características desses seres vivos, como cor da pele, cor do cabelo, se o cabelo é crespo, se o cabelo é liso, cor dos olhos. Então, todas as características elas serão determinadas aí por esses cromossomos autossomos. E o 23º par é o que a gente chama de par de cromossomo sexual. E aí a gente vai ter XX, no caso o indivíduo é do sexo biológico feminino, e XY quando a pessoa tem o sexo biológico masculino. Então a gente vê aí que esse cariótipo ele sempre vai ser organizado do maior para o menor e eles estão sempre organizados em pares, por isso que a gente fala, são 23 pares de cromossomos. Por quê? Um desses cromossomos veio do pai e um desses cromossomos veio da mãe. Assim é para todos os 23 pares de cromossomos. É tanto que, na determinação do sexo biológico, que é o X e o X vem da mãe e o Y vem do pai. Se for uma mulher, vem um X da mãe e um X do pai, certo? Então, conforme a gente viu na aula passada, a gente viu que existem as mutações gênicas e existem as mutações cromossômicas. Então, e essas mutações gênicas e essas mutações cromossômicas, a gente vai ter então as alterações genéticas. Só que, quando essa mutação é gênica, ela vai afetar um único gene e ela pode ter algumas alterações aí no indivíduo ou pode não ter. Pode ser benéfico ou pode ser maléfico. No caso aí, a gente colocou como exemplo na aula passada desse gatinho aí que tem a heterocromia, que é um olho azul e um olho verde. Isso é uma mutação gênica. Então ela vai alterar um único gene e esse gene que foi alterado por essa mutação aí é o responsável pela pigmentação dos olhos. Consequentemente, vai alterar a proteína que vai então modificar e deixando aí cada olho de uma cor. Então isso é uma mutação gênica. Com relação à mutação cromossômica, ela vai afetar o número ou a estrutura dos cromossomos. Então as mutações que afetam os cromossomos, elas são chamadas de mutação cromossômica. Então a mutação cromossômica, ela vai fazer o quê? Ela vai alterar, ela vai acometer a estrutura e o número dos cromossomos. Como assim? Eu tenho quantos cromossomos na espécie humana? Eu tenho 46 ou 23 pares. Se a mutação, a alteração genética cromossômica, ela vai alterar o número, esse número ele vai variar para mais ou esse número ele vai variar para menos. Isso é uma alteração genética cromossômica. Por exemplo, são 46 cromossomos. O normal teve uma mutação, teve um problema na divisão celular, teve um problema na meiose, quando estava formando o gameta. E aí o que aconteceu? Quando formou o indivíduo, ao invés de ser 46, ficou 45 cromossomos. Ao invés de ser 46, ficou 47 cromossomos. Então, isso é uma alteração no número de cromossomos, certo? E alteração na estrutura, aí a gente vai ter deleção de parte do cromossomo, a gente vai ter inserção de
pedaços de cromossomo, e aí esse cromossomo ele vai ficar maior ou ele vai ficar menor. Ou ele pode até mesmo modificar o próprio cromossomo. E aí vai ter diversos processos que isso pode acontecer. Então, quando eu altero a estrutura, ele altera o cromossomo. Ele pode aumentar, ele pode diminuir de tamanho, ele pode modificar a ordem dos genes, e aí isso é uma mutação, é uma alteração na estrutura. E quando eu altero o número, esse número normal do cariótipo, que é 46, no caso da espécie humana, ele pode variar para mais ou ele pode variar para menos. Então, como alterações genéticas cromossômicas, a gente colocou alguns exemplos aqui. Na aula passada a gente falou da síndrome de Down, que é uma das mais conhecidas. Mas a gente tem síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter e tem síndrome de Patau. Então, todas essas síndromes aqui são alterações genéticas cromossômicas. Então, não entendam isso aqui como uma doença. Isso aqui é uma alteração genética. Então, as pessoas que têm essas alterações genéticas, elas não portam doenças, elas não são portadoras de doenças. Elas têm uma alteração genética e isso é uma condição inerente a elas. Então, vamos ver o cariótipo dessas pessoas. Então, lembrem que eu falei para vocês, o normal é 46 cromossomos, eles estão aos pares. E aqui na síndrome de Down, a gente vai ter o cariótipo aqui de uma pessoa com síndrome de Down e ele está destacando aqui, ó, o cromossomo 21. Vocês veem que todos os outros tá, ó, 2, 2, 2, 2. Todos estão aos pares, ou seja, um do pai, um da mãe, um do pai e um da mãe. Só que o cromossomo 21 tá diferente, ó. Ele tem 3. Então, isso aqui é o que a gente chama de trissomia do 21. Então, a síndrome de Down é a trissomia do 21. E aí você vê a pessoa aí, ó. A síndrome de Down, a pessoa ela tem a falta de tônus muscular, ela tem uma língua mais larga, ela tem dificuldade de falar, a pessoa ela não tem retardo mental, ela tem deficiência intelectual. É diferente. Então, isso são algumas das características que as pessoas com síndrome de Down possuem. Entendam também, não são todas iguais. Cada uma é diferente da outra. A alteração genética, ela dá característica própria a cada pessoa. Então, cada uma possui suas particularidades. Então, não devemos tratar elas como coitadinhas, como pessoas doentes. Não, são pessoas normais, têm opinião própria e apenas têm alguns problemas que são acarretados devido a essa alteração genética. Certo? Então, todos os outros cromossomos estão ok. Porém, o 21 veio 3 cromossomos. Então, eu tenho um cromossomo a mais. Então, eu tenho 47 cromossomos ao invés de 26. E aí, vocês conseguem perceber que um cromossomo a mais ele já faz diferença. Tem material genético a mais. Então, vai ter alteração e essa alteração ela não é boa. Então, é por isso que a gente tem que entender que a quantidade de material genético da pessoa, de todos os seres vivos, ela tem que ser a quantidade exata, para não ter nenhum problema. Aqui a gente tem outra alteração, que é o que a gente chama de síndrome de Turner. A síndrome de Turner, você vê ó, que a pessoa ela tem o pescoço aqui alado, ó, bem mais largo, o pescoço é curto, a pessoa ela pode ter infertilidade. Essa síndrome ela vai afetar pessoas do sexo biológico feminino. Então você vai ver que todos os cromossomos estão aos pares aqui, ó. 1, o 2, o 3, o 4, todos eles, até chegar ao último, que é o cromossomo sexual 23, o par 23. Você vê que não está o X e o X, está o X apenas. Então, ela tem um cromossomo a menos. Então, ao invés dela ter 46, ela tem 45. E aí ela tem um cromossomo X a menos. Então, nem todas as características da pessoa vai se formar por completo, porque falta parte do material genético dela. E aí, ela pode ter baixa estatura, pescoço alado, algumas delas podem ter dificuldade para falar, elas podem ter infertilidade também. Então, esses são alguns dos problemas que essa síndrome, chamada síndrome de Turner, ela pode causar. E, lembrando, ela afeta pessoas do sexo biológico feminino, porque ao invés de ser 2 cromossomos X, vai ter apenas um cromossomo X. Uma outra síndrome, conforme a gente falou,
É a síndrome de Klinefelter. Então, a síndrome de Klinefelter também é uma síndrome, é uma alteração genética que ocorre no cromossomo sexual. Então, vocês observam o cariótipo, tá todo ok, todos eles estão aos pares até chegar ao par 23, o que não é um par, né? Ao invés da síndrome de Turner, que tem um cromossomo a menos, aqui tem um cromossomo a mais. Então, essa síndrome ela vai afetar pessoas do sexo biológico masculino, que ao invés dela ser XY, ela vai ser XXY. Então, ela tem um cromossomo X a mais. Então, ao invés de ser 46 XY, ela é 47 XXY. Então essa pessoa ela tem um cromossomo X a mais, então ela vai ter ginecomastia, que é o crescimento dos seios, vai ter o quadril mais largo. Então algumas características serão semelhantes a características femininas. Então vão ser homens muito altos, podem ter problemas de fertilidade, pode ter o crescimento dos seios, das glândulas mamárias, pode ter o desenvolvimento do quadril. Então não associe síndrome de Klinefelter com orientação sexual ou com sexualidade. Não tem nada a ver. Orientação sexual e sexualidade é outra coisa. Aqui a gente está falando de uma alteração genética. A pessoa continua sendo sexo biológico masculino. A diferença é que ela vai ter essas alterações morfológicas do corpo causada por um cromossomo X a mais, certo? E para finalizar, a gente tem a síndrome de Patau. A gente vê aqui, ó, tem todos os cromossomos estão aos pares, mas tem um destacado aqui, ó, que é o cromossomo 13. Ao invés de ter dois cromossomos, que é o par, um vindo do pai e um vindo da mãe, a gente vai ter três cromossomos. Então a gente vai ter a trissomia do cromossomo 13. E aí, como consequência, ó, a gente vai ter aí a pessoa ela pode ter microcefalia, pode ter má formação cerebral, tem essa fenda do palato, a fenda do lábio, que é chamado de lábio leporino. Então, muitas vezes essa pessoa ela não sobrevive com essa síndrome porque ela afeta muito a pessoa. Então, um cromossomo a mais do cromossomo 13 causa muito problemas para essa pessoa. Então, essa daqui é chamada de trissomia do 13, que é conhecido como síndrome de Patau. Ela afeta qual sexo? Ambos, tanto masculino quanto feminino. Por quê? Porque ela está em um cromossomo autossomo, ela não está em um cromossomo sexual, certo? Então, entendam, a gente viu aí algumas síndromes, pesquisem mais sobre essas síndromes para vocês entenderem melhor, pesquisem também sobre outras para vocês entenderem, observem sempre o cariótipo para vocês verem o que tem a mais ou o que tem a menos, certo? Para vocês entenderem como funciona essa alteração. Então a gente viu aqui alterações numéricas cromossômicas, a gente viu apenas alterações numéricas, a gente viu a trissomia do 13, trissomia do 21, a gente viu a ausência do cromossomo sexual X, que é a síndrome de Turner, e viu um cromossomo X a mais no cariótipo masculino, que é a síndrome de Klinefelter, certo? Então, finalizamos nossa aula por aqui. Qualquer dúvida estou à disposição. Tenham todos um bom descanso e até a nossa próxima aula.